E aí, pessoal, tudo bem? Eu tô puto porque a Lana voltou da escola doente de novo e eu tô doente outra vez. E vida que segue, ontem o Zé me mandou dois vídeos e eu tô preso num deles. O primeiro foi muito bom. Várias pessoas fazendo. Duas pessoas fazendo react do quanto é mais barato você reservar um hotel num 2, 3 milhas a partir de um Xiaomi, de um Android, do Windows, do que de um iMac, do que de um iPhone. Então, se você não vê problema em pagar valor simbólico no seu celular, então não tem problema em pagar valor simbólico no, na estadia do hotel onde você vai. Muito bom isso. E aí depois ele falou, testa o seu chinês aí, me fala o que você entende desse negócio. Cara, eu tô preso nesse vídeo desde ontem. Inclusive eu mandei pra minha professora e fiz umas perguntas para ela e ela não me respondeu ainda. E como eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu já quero falar sobre isso logo. Deveria esperar, sim, mas enquanto tá todo mundo fingindo ser especialista de alguma coisa, te convencendo de que tem um conhecimento superior, eu tô aqui ostentando não saber, a dúvida, o questionamento, a curiosidade. O que acontece? O moleque pega uma água de uma fonte, aquele negócio que você bombeia na mão ali, joga uma daquelas vitaminas que sua avó te dava pra você não ficar gripada. Aí ele taca um negócio que é um canudo improvisado. Vai bebendo, vai numa lojinha. Aí ele chega numa loja, tá escrito açúcar. Eita, tá escrito açúcar aqui, fiquem tranquilos, tá? E o cara tira um palito da boca, porcamente mistura ali. Aí o menino chega, dá o dinheiro pra ele. Eu não entendi direito. Ele fala, vou comprar não sei o que. Aí o cara, eu também não entendi o que ele fala, mas ele fala, pega aí o negócio aí, ó. O menino pega. E aí ele fala, não tô conseguindo pegar o negócio aqui. Fala, ô tio, tô conseguindo pegar esse negócio não. Ah, não tá conseguindo pegar não? Toma esse palito aqui. Tirou da boca, podia ter dado outro que tava limpo em cima da mesa. Tio porco pra caramba, ele espeta o caramujo. Desculpa se vocês são sensíveis aí, você come o caramujo. Faz cara de que tá ardido. Pega a bebida dele e vai embora. O tio apaga a vela, joga o açúcar queimado, faz o pirulito dele. Enquanto seca, ele pega um pacote de doce. Eu não sei. Oh, droga. Eu não uso Instagram, então eu não consigo ver. Eu não vi no pacote lá se é uma fruta seca ou se é um doce. Mas tem cara de ser aquelas balas Edin. O que acontece? Tem muito comentário nojento aqui. E era de se esperar, né? Então, por mais que tenha nojo do caramujo, e eu não sei por que esse vídeo foi feito, e se ele está sendo copiado por vários atores com o mesmo modelo, significa que ele está tocando em alguma coisa das pessoas que está dando engajamento, e é por isso que as pessoas estão se submetendo a fazer. E eu não entendi direito com a mensagem disso, mas quando você começa a olhar, né, do tipo, olha só como o comunismo é divertido, eu já vi esse mesmo vídeo com diferentes autores, deve ser um fever dream. E aí depois de todos esses anos eu finalmente percebo que meus pais só estavam fazendo pirulito com aquelas velas e com aquelas colheres, que alívio. Muito bom esse comentário, porque o cara tá dizendo aqui que os pais dele usavam metanfetamina. Aconteceu com meu amigo, deve ser propaganda comunista. Aqui, olha que interessante, no comunismo chinês você pode comprar um saco de 60 caramujos mortos e molhados pelo preço de 40 bilhões de ienes, 16 centavos de dólar, e isso é nostalgia pra eles. E assim, é daqui pra baixo. Ah, bom, a gente tem que conversar sobre algumas coisas. Primeiro, o quanto a gente acha que é nosso estilo de vida é superior e o quanto a gente se cega a mensagem que possivelmente tentaram passar baseado nos nossos próprios preconceitos, porque aquilo que a gente consegue enxergar é tudo que há e a gente tem que estar constantemente ciente disso, de que a gente tem certezas absolutas baseadas na nossa visão de mundo. Agora é engraçado que quando você vai pro Japão, o que você percebe? Que os caras, eles comem muita ostra lá. E é chique o negócio, não é barato, não. Então tem um monte de snacks de lula, de polvo, e tem muita ostra seca, tem ostra fresca, perna de polvo filhote. E quando a gente para pra pensar no camarão, o camarão é a barata do mar. Bom, eu tenho que trazer o Fábio aqui para falar sobre isso, mas o camarão é a barata do mar e a ostra, o shellfish, né? Ele é
Shellfish é o peixe egoísta. Mentira, gente. É o peixe da concha. O shellfish, ele é como se fosse o caramujo do mar, da água salgada. E olha que interessante, o que existe na China é muito caramujo de água doce. Então o rio ele tem que estar com água limpa, porque senão o caramujo morre. Eles pegam caramujo fresco, pescam o caramujo fresco, juntam um monte. E esse vídeo interessante, ele é em inglês, eu vou deixar o link na descrição. E essa mulher, ela fala, olha, na minha época lá, eu tinha um restaurantezinho e eu queria ir, eu não tinha dinheiro. O dia que eu tive dinheiro para finalmente comer lá, o restaurante tinha mudado de lugar. E agora eu vou realizar meu sonho, porque ela foi lá e ela aparentemente coletou do rio e ela fez o negócio. E a cara de tardido do menino talvez se justifique pelo tempero que eles usam para fazer o negócio aqui. E assim, o camarão que você come na praia quando você vai, ele tá na mesma água salgada que a ostra do japonês. E teoricamente esse caramujo aqui, ele tava numa água mais limpa do que o camarão tava lá nadando. E aí ela come mais um negócio aqui que eu não sei o que é. E olha o que ela usa pra tirar o negócio ali né? E assim, você pode ter ânsia de vômito, você pode passar mal. Só que você foi criado basicamente sem saber de onde veio o porco que você comeu bisteca, sem saber de onde veio o frango que você comeu a coxa, sem saber de onde veio a alcatra, ou o patinho, ou a maminha, ou a picanha, ou o coxão duro, ou a sem. Você não sabe de que boi, de que lugar que isso veio. Então a gente não faz uma conexão direta da nossa comida com a natureza. Olha que interessante, gente. O inglês ele tem duas raízes muito fortes. Uma é latina e outra é a nórdica. O latim era a língua dos ricos, da nobreza. O nórdico era a língua dos pobres, dos eslavos, dos escravos, do povo que trabalhava. E quando o nórdico ele olhava para o porco, ele enxergava um pork. Não, mentira. Quando o pobre olhava para o porco, ele enxergava um pig. E é por isso que é Peppa Pig. E é por isso que o Muppet Baby é Pig. E quando chegava na mesa do rico, porque o cara que cuidava do porco, ele não tinha dinheiro para comprar o porco e comer o porco. Quando chegava na mesa do rico, era a língua latina que valia. E aquilo era pork. O que faz com que até hoje, se você chegar nos Estados Unidos e falar assim, I eat pig, os caras vão fazer cara de nojo para você. Os caras vão fazer cara de nojo pra você, porque quando você fala I eat pig, eles não vão achar que você tá transando com o porco, mas vão imaginar que você come o porco, que é um animal muito sujo. E ele tá acostumado a comer o quê? Costelinha. Ele tá acostumado a comer ribs no Outback. Então ele não pensa no animal quando ele come a carne, e isso acontece com a gente também. Mas tudo que a gente come vem da natureza, salvo as comidas industriais e sintéticas que são muito menos saudáveis. E não é todo mundo que 2.000 anos, 3.000 anos atrás tinha uma vaca para comer toda semana, porque tinha uma rede logística e de distribuição fantasticamente bem organizada. Então as pessoas elas comiam com os recursos que elas tinham e elas tinham que otimizar a maneira como elas conseguiam calorias. Então, sim, você tem um país com uma diversidade biológica muito maior, com uma necessidade de ingestão de calorias muito maior, num lugar onde a comida industrializada, a agricultura e a pecuária elas não funcionavam tão bem quanto funcionam hoje. Por quê? Porque o país é muito mais velho. A gente é um bebê de 200 anos. Brasil, descoberto em 1500, povoado depois de 1800, a gente é um bebê. A gente importou todas as técnicas de agricultura e a gente importou todas as técnicas de pecuária. E a nossa refeição, ela sempre foi limitada. Arroz, feijão, batata, bife. Arroz, feijão, bife, salada. Arroz, feijão, porco. E alguma coisa que dificilmente muda. Em outros lugares, como eles não tinham uma rede constante de alimentação, o que acontecia? Eles tinham que se virar com o que aparecia. E isso está mudando, e está mudando muito por influência da cultura ocidental. Porque o que a cultura ocidental está dizendo? Esse é um vendedor de atacado do Alibaba.
né? Nossa, parabéns, você fez um ótimo trabalho, cidadão. O seu score de crédito aumentou em 100, em 100 pontos. Continue com esse bom trabalho. Então, assim, a crítica que eles fazem é válida porque a China ela maltrata os cidadãos com desrespeito às suas individualidades e privacidade. Sim, é totalmente válido. Só que aqui tem uma limitação muito grande também, que é o ocidental dizendo que o jeito que ele vive é o único que tem de se viver. Quando na verdade, se você pegar China e Índia, China e Índia só já dá um banho na quantidade de americano e europeu e já dá um banho na quantidade de americano e brasileiro que existe. Ou seja, se o jeito de viver é o jeito da maioria, a gente tem que virar chinês e indiano agora. Então, não é a maioria que manda, mas é a gente prepotente e arrogante dizendo que o nosso jeito de viver a vida é o que está certo. O que está certo é você ficar doente e preferir morrer do que deixar a sua filha sem faculdade. É você ficar doente e gastar tudo que você ganhou num país de liberdade econômica exemplar no mundo. E eu acho que eu não preciso nem esperar a minha professora me responder. Sabe por quê? Porque eu sou velho já. E porque eu sou velho, ao invés de eu estar me sentindo ofendido quando alguém na faculdade fala, você tinha que estar se aposentando, eu não tenho problemas em ter 40 anos, porque a minha vida eu considero que foi bem vivida. E se você me perguntar das minhas memórias de infância, esse moleque deve ter o quê? Uns 8 anos? 10 anos? Então vamos pensar em 88, 92. O que eu fazia? Eu tinha algumas opções de fazer com os trocados que eu levava para a escola. Entre eles estava um doce chamado Dipilique, que era um pirulito que você mergulhava no açúcar e lambia. Horrível, nojento. Que suco então que eu tomava? Era assim, você colocava o negócio para dar cor no suco, e aí você ia lá e jogava meio quilo de açúcar para ele ficar bom, e você tomava aquilo. Aí você tinha o chocolate surpresa, e se você não fosse comer o chocolate surpresa, tinha mais uns dois só, e era isso que a gente conhecia de chocolate. E se você não tivesse dinheiro para comprar o surpresa, tinha o do fofão, que era hidrogenado. E era nojento. E sabe o que acontece? Quando eu lembro de eu comer esse chocolate do fofão e comendo chocolate Babalu, ou Plock, ou Big Big, que era um negócio nojento, puro açúcar. Eu lembro com saudade daquela época. E sabe por que eu lembro com saudade daquela época? Porque eu era criança. Porque eu era criança e eu tinha dropado num pedaço do mapa que eu não conhecia e eu tinha o mundo inteiro para explorar, com várias DLC que ia vir depois. Então, quando eu olho para mim hoje, eu tenho muito orgulho da minha trajetória, porque eu tive uma infância extremamente difícil. E aí você fala, você sempre foi um burguês safado, seu pai era médico, você não teve dificuldade. Vocês não têm ideia do quanto a minha infância ela foi complicada por uma série de fatores. E eu sou um sobrevivente da minha infância, porque eu poderia muito bem ter me matado. E todas essas privações, talvez não financeiras, mas todas as privações de conversa, de amor, de união familiar, de apoio familiar, tudo isso fez com que eu quisesse me desconectar dessa parte da minha vida, de maneira que quando eu penso em São Bernardo do Campo, parece que é uma outra encarnação, parece que é uma outra vida que não me pertence. Mas aí de vez em quando eu olho para um chocolate desse e eu olho para um chiclete desse e eu vejo a foto de um Deep Leak, eu começo a ver aquelas coisas da década de 90, aqueles brinquedos feios, aqueles programas de televisão zoado. Assim, as velhices dos anos 90, elas são horrorosas e a gente jamais ia querer viver aquilo hoje. Mas me desperta saudade porque traz de volta em mim uma criança de 10 anos e a gente tem que saber de onde a gente veio. A gente não pode esquecer de onde a gente veio. Tem uma. Eu participo de um grupo no Facebook que chama pessoas incorretamente corrigindo os outros. E aí tem uma foto da Gal Gadot, aquela feiosa que eu acho horrível. Cara, ela é linda, 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 novinha. E ela tá do lado de uma árvore e ela tá segurando um galho de uma árvore fazendo pose assim de modelo, comecinho de carreira dela. Foto preto e branco, talvez assim uma das
Não que naquela época só existisse foto preto e branco, era o estilo da foto, é claro. Mas você vê que a foto é antiga. E ela fala assim, nunca se afaste muito das suas raízes. Aí o cara, nessa comunidade em que você tem que corrigir a pessoa de um jeito errado, ele falou, na verdade isso daí é galho. Eu morri de rir com essa foto, depois eu vou resgatar ela aqui em algum lugar. Mas o que a Gal Gadot, a ex-Mulher Maravilha, ela tá dizendo? Que a sua vida vai te levar para muito longe, só que você não pode esquecer de onde você veio, quem você é. Sabe quem falava isso também? Chorão, cara. As letras do cara eram muito boas. Eu sei de onde eu vim. Eu sei de onde eu vim. Então, tá todo mundo falando aqui que a vida do chinês é fudido, a vida do chinês é fudida, e pela primeira vez eu acho que o americano pode falar isso. E sabe por que o americano pode falar isso? Porque agora é dor de cotovelo, agora é inveja. Porque no cenário atual, a qualidade de vida da classe média chinesa já passou a classe média americana. O chinês ele não tá todo dia morrendo de medo de ficar doente e de perder toda a grana dele. Ele já tá com uma renda per capita igual ou superior do americano. E ele tá num país que tá ascendente. Por que eu acho que os portugueses eles podem nos hatear à vontade? Então, quando eu vejo português dando hate em brasileiro em Portugal, é diferente de um brasileiro tomar hate de japonês no Japão. É completamente diferente. Você dar hate no boliviano, no venezuelano que tenta uma vida melhor no Brasil, é completamente diferente de um português dar hate num brasileiro. Porque quem vai para Portugal não é brasileiro pobre, fudido. Quem vai para Portugal é o cara que já se resolveu na vida. Ele já alcançou essa nojeira de independência financeira. Não estou dizendo que você não tenha que buscar isso, eu estou dizendo que uma sociedade inteira vivendo em prol disso é uma coisa meio zoada. Mas o cara já conseguiu independência financeira, ele está trabalhando home office, a renda dos investimentos dele já banca o estilo de vida do cara, e se bobear ele arruma um trampo ainda porque ele tem uma empregabilidade maior do que o próprio português. Então o português que vê o brasileiro ex-colônia voltando e colonizando tudo, e vê o filho dele imitando o Lucas Neto, esse cara tem que odiar o Brasil. Eu não estou dizendo que tem. É claro, se ele não fosse um fudido na vida, ele não odiaria. Mas é compreensível que ele odeie o Brasil. E falo, eu tenho nojo das novelas brasileiras. Por quê? Porque as de Portugal não estão conseguindo vencer. Eu tenho nojo da música brasileira. Por quê? Porque as músicas de Portugal não estão conseguindo vencer. Eu tenho nojo desses influenciadores adolescentes brasileiros. Por que ele tem nojo? Porque os portugueses não estão conseguindo vencer. E vem um sentimento de dominância que é complicado. E é engraçado, porque quando o chinês ele posta assim, ó, isso daqui sou eu na minha infância, isso daqui sou eu 20 anos atrás, com 8, 10 anos, tirando água da bica, jogando uma água para matar os vermes e comprar uma lesminha que eu comia e achava delicioso, porque era o que tinha na época. Olha que interessante. E na escola pública, meu dia favorito era o dia que vinha o pão com patê de presunto. Era uma massa hidrogenada, nojenta, mas eu gostava. Por quê? Porque era o que tinha na época. Você tá vendo como é todo ser humano como a gente, e quando você sabe muito pouco sobre o outro, você tira conclusões e você já coloca a culpa no governo e já fala que isso daqui é uma propaganda comunista do Xi Jinping, e você não sabe sequer porque foi que o cara fez o vídeo, o que a música do fundo diz, porque eu também não entendi nada, por que ele foi feito e o que ele tá trazendo pro chinês que tá vendo isso daqui. Você já escutou o seu avô falando assim, atravessava rio para chegar na escola, quando seu pai era pequeno, eu me matava na caçamba do caminhão, eu levava ele, alimentava, e é relato de dor, é relato de sofrimento, é relato de uma condição fodida. Morava os 5 irmãos no mesmo quarto, a gente dividia uma marmita para os 5 ali, dormia todo mundo abraçado porque não tinha espaço na cama. É a vida que a gente quer para um país? É claro que não é. Só que aí um se formou, o outro arrumou um emprego, o outro abriu uma loja, o outro com a ajuda dos irmãos abriu não sei o quê, e tá todo mundo feliz, e tem um monte de neto, e é uma família unida e próspera. E aí a família se reúne e fala assim, você lembra como que era quando a gente era criança, que a gente andava descalço, aquele
ou então aquele prego na Havaiana, saía descendo a ladeira, soltando faísca. A gente lembra dessas coisas e a gente não fala assim, governo, filha da puta, faz o L agora na minha infância, seus arrombados. A gente olha e fala, cara, a gente é sobrevivente, a gente é batalhador, olha o que a gente passou. E tem coisas que a gente vive e que nunca mais vai ser a mesma coisa, porque esse moleque que agora tem 40 anos, voltar pro vilarejo onde ele cresceu, ele tirar água dessa bica, colocar uma pastilha para matar verme, que é uma vitamina C, e ir comprar caramujo seco, talvez ele sinta o que a gente sente quando a gente joga Diablo 2, quando a gente joga os jogos no Nintendinho, quando a gente joga o Rygar. Então, eu tenho aqui no meio das minhas porcaria esse jogo aqui, ó, que era o primeiro fliperama que eu ficava vendo todo mundo jogar e que eu não jogava porque quando eu colocava ficha nele, o meu crédito ele não durava nem 3 minutos porque era ruim. Por quê? Porque eu era uma criança de 6 anos. Então, quando... Não era bem isso que eu lembrava. É, sim. Então, eu lembro de mim criança, vendo todo mundo jogando isso daqui, e eu não comprava ficha porque eu comprava ficha no brinquedinho lá, no jogo lá, que eu ia ficar mais tempo. E ele sempre era muito difícil e eu morria muito rápido. E hoje eu tenho esse jogo e eu fico jogando ele, não, por quê? Porque o jogo é simplesmente uma bosta. Só que ele me lembra de uma época que pra mim é muito preciosa e que pra mim não vai voltar mais. E talvez esse vídeo com essa música que ela toca, talvez ele faça menção exatamente a isso, a somente isso. Então, quando eu começo a analisar o mundo, e por que eu preciso, no meu canal, aproximar a gente da população chinesa? Porque eles estão muito mais parecidos com a gente do que os americanos, e você não acredita nisso, porque você cresceu com o cinema americano, com Netflix, com HBO, com Marvel na cabeça, escutando o tempo inteiro que os Estados Unidos é o cara que te protege da barbárie. E aí o chinês hoje, com a internet, ele tá chegando para você e tá falando assim, a barbárie... A desgraça, a não civilização, a não humanidade, o desrespeito, a violência, a agressividade, a falta de sentimentos, é isso daqui que você está vendo. É um cara lembrando de como a infância dele era pobre e essas coisas simples que eram o que tinham, essa vendinha. Você já viu... se você é da década de 80, você já viu foto daquelas mercearias que tem uma balança na frente e um monte de mortadela e bacalhau pendurado e um veinho naquela venda com aqueles baleiros que rodava assim, aqueles potes. E a gente vê aquelas fotos, você quer um mercadinho daquele para você fazer compra hoje? Claro que você não quer, você quer ir no Extra, você quer ir no Pão de Açúcar. Só que quando você olha aquilo, você fala, cara, nossa vida era simples, mas a minha infância foi boa. E talvez tenha gente olhando para isso daqui hoje e falando, cara, eu comi os caramujos seco. E hoje, você sabe por que você não está conseguindo comprar picanha? Porque você não tem mais dinheiro para pagar do que o chinês está pagando. Ah, porque o chinês é filho da puta comunista? Não, porque o jeito que eles estão jogando o jogo tá dando mais certo do que o jeito que a gente está jogando o jogo. Basicamente é isso. Conhecendo o outro e conhecendo a nós mesmos, a gente consegue interações diferentes da agressão e da violência. A gente pode, por exemplo, trabalhar em conjunto. Eu vejo uma possibilidade de futuro com intercâmbio entre brasileiros e chineses muito grande. Estou trabalhando para isso. Isso é diferente de defender comunismo. E se você está aqui há um bom tempo, você já percebeu que eu não sou um personagem e que eu venho aqui e falo de coração e de peito aberto. Se você chegou hoje, talvez você deixe ódio nos comentários e eu estou preparado para isso. Não é todo mundo que tem que ser obrigado a falar a verdade e tancar o hate. Mas eu, como alguém que aguenta esse hate, eu tenho que me dispor e é o que eu estou fazendo. Espero que seja útil, que cause reflexões.